Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Na manhã fatídica, Judy entrou alegremente na casa de sua irmã, Linda Slayton. A manhã de 4 de setembro parecia normal, mas algo estava estranho. Judy costumava visitar seus sobrinhos, e naquele dia, veio como de costume. Uma xícara de café quente e uma conversa amigável com sua irmã era como seu dia geralmente começava. "Cadê vocês, preguiçosos?" Judy sorriu ao espiar o quarto dos sobrinhos, que esfregavam os olhos sonolentos. Ela ficou surpresa ao ver Linda ainda dormindo, pois sua irmã geralmente acordava antes dos meninos irem para a escola. Judy saiu da casa e notou que a janela do quarto de sua irmã estava aberta e uma das cortinas estava faltando. Era estranho. "Por que vocês ainda não foram para a escola? Sua mãe está doente? Por que ela ainda está dormindo?" Judy caminhou inquieta em direção ao quarto de sua irmã. "Linda Slayton, quero ver você." Ela bateu na porta, mas não houve resposta. No instante seguinte, a visão que surgiu fez seu coração afundar. O corpo de sua irmã estava estendido na cama, com a cabeça pendendo para o chão. A jovem estava seminua e um cabide de arame estava enrolado em seu pescoço. Não havia sinais de luta no quarto. O armário estava aberto, mas tudo parecia normal, com as coisas de Linda em seus lugares. Ao ver o corpo de sua irmã, Judy gritou e o zelador que trabalhava do lado de fora chamou a polícia. Os policiais chegaram e pediram que as crianças deixassem a casa, que agora era uma cena de crime. Jeff conseguiu passar pelo quarto da mãe sem olhar para o corpo dela, mas Tim olhou para dentro e viu sua mãe morta. Os meninos foram enviados para a casa dos avós durante a investigação. Aquela manhã fatídica foi o início de uma história misteriosa e sombria que mudou suas vidas para sempre. Linda Slayton nasceu em um dia de primavera, 8 de março de 1950. A garota sonhava com uma família grande e feliz. Seu destino, no entanto, não foi como ela esperava. Aos 19 anos, Linda se casou com Frank Slayton. Nessa idade, ela já era mãe. 3 anos antes do casamento, o casal teve seu primeiro filho, Jeffrey, e 1 ano depois nasceu o filho mais novo, Timothy. Apenas 1 ano depois, Linda conseguiu convencer o pai de seus filhos, Frank, a se tornarem uma família. Mas, infelizmente, esse casamento não correspondeu às suas expectativas. Frank, após se tornar marido e pai, decepcionou sua família. Ele se revelou um homem cruel, e suas explosões de raiva recaíam regularmente sobre sua esposa e filhos. As memórias de Jeff e Tim de sua infância estavam repletas de pesadelos. Seu pai era um alcoólatra agressivo que mantinha a família em suspense. Linda frequentemente pensava em divórcio, mas o medo e a dependência a impediam de tomar essa decisão. No entanto, em 1974, após 9 longos anos de casamento, ela reuniu as últimas forças e determinação e, deixando para trás o inferno que era sua família, levou seus filhos e deixou Frank Slayton. Foi o primeiro passo em direção a uma nova vida, onde Linda esperava poder dar aos filhos a segurança e a felicidade que lhes foram negadas por tanto tempo. Ela ainda não sabia das provações que estavam por vir, incluindo aquele terrível dia que se tornaria fatídico para sua família. Após o divórcio, Linda e seus 2 filhos viveram em 303 North Brunel Parkway, em Lakeland, Flórida, uma das cidades densamente povoadas do condado de Poole. Em 1981, era um lugar onde os negócios prosperavam e novos bairros residenciais eram construídos a cada esquina. Eram principalmente duplexes onde grandes famílias se estabeleciam. Lakeland, com sua abundância de gramados e áreas verdes, era muito atraente para os moradores. Um dos muitos duplexes pertencia à família Slayton. Apesar disso, eles não ficaram muito tempo nessa casa. Sabe-se que Linda e seus filhos se mudaram para a Flórida vindo de Artselle, Alabama, apenas 2 semanas antes do crime horrível. O que poderia ter levado a uma tragédia tão terrível? Talvez Linda tenha trazido não apenas seus filhos, mas também problemas sombrios de seu passado. Após o divórcio, Linda Slayton começou uma nova vida como mãe solteira. Ela se esforçava para dar aos filhos tudo o que podia, dividida entre o trabalho e as responsabilidades domésticas. Linda não tinha carro,
Então seus filhos iam a pé para a escola ou os vizinhos os levavam. Apesar das dificuldades, Linda nunca desistiu e tentava proporcionar aos filhos tudo o que precisavam. Além das atividades escolares, os meninos também participavam da sessão de futebol, mas, como não era sempre fácil chegar lá sem carro, o treinador Joe se tornou seu salvador. Ele regularmente levava os irmãos de casa para o estádio e de volta. Uma semana antes dos trágicos acontecimentos de 4 de setembro, Linda estava ativamente preparando a mudança de sua mãe. Ela tinha certeza de que uma mulher morando com eles poderia ajudar Linda a lidar com as tarefas domésticas diárias e criar uma atmosfera de conforto e harmonia familiar na casa. Na noite de 3 de setembro, Jeff voltou para casa de um treino. Ele sentia um vazio no estômago, mas não havia comida na casa, então decidiu ir para a casa de sua avó. Quando voltou por volta das 21h30, seu irmão e sua mãe não estavam em casa. O garoto ligou a TV na tentativa de se distrair, mas seus pensamentos ansiosos não o deixavam. A briga com sua mãe, que ocorrerá no dia anterior, não lhe dava paz. Ele tentou não pensar nisso, mas quando chegou em casa e não encontrou seus parentes, começou a sentir uma estranha angústia. Geralmente, a essa hora, a casa estava em um estado de excitação. A mãe de Linda estava cozinhando o jantar na cozinha, o cheiro de comida deliciosa preenchendo a casa, e seu irmão mais novo, Tim, estava alegremente correndo por aí, às vezes indo até Jeff, esperando uma conversa. Mas, percebendo o descontentamento de seu irmão, ele voltava correndo para a mãe. Esses momentos se repetiam várias vezes até que todos se reuniam em volta da mesa para o jantar. Por volta das 23h30, o barulho e as risadas dos familiares no corredor interromperam as reflexões de Jeff. Seu coração começou a bater mais calmamente. Sua mãe e seu irmão chegaram em casa e Jeff finalmente voltou a assistir ao filme que estava terminando. No jantar, Linda falou sobre passar a noite com os vizinhos jogando cartas, mas, antes disso, decidiu fazer alguns afazeres domésticos. Quando seu irmão mais novo, Tim, foi para a cama, Jeff ficou e ajudou sua mãe a lavar a louça. Antes de ir para a cama, ele decidiu passar no quarto dela para se desculpar pela briga que tiveram mais cedo. Jeff lembra que suas últimas palavras foram: "E eu te amo, mãe. Vejo você amanhã." Se ele soubesse que essas seriam as últimas palavras que poderia dizer à sua mãe. O dia 4 de setembro de 1981 foi trágico na vida dos dois irmãos, Tim, de 12 anos, e Jeff, de 15 anos. Foi nesse dia terrível que eles encontraram sua mãe, Linda Slayton, morta em sua cama. Na época, Linda tinha apenas 31 anos. Quem poderia ter cometido tanta crueldade contra a mãe de duas crianças indefesas? Era alguém que conheciam ou Linda foi vítima de um ataque aleatório? Após Jeff e Tim irem para a casa da avó, o sargento Edgar Pickett, do Departamento de Polícia de Lakeland, chegou ao local. Ele foi o primeiro detetive a começar a investigar essa terrível tragédia. Assim que ele chegou, policiais, repórteres e ambulâncias lotaram a casa. O local foi isolado com fita amarela onde se lia a crime sim, no trespassing. O sargento Piquet foi o primeiro a descobrir a peça mais importante de evidência do caso, uma impressão de palma na janela de onde a cortina estava faltando. Essa impressão poderia ter sido uma amostra importante de DNA, mas, na época, os testes de DNA ainda não eram amplamente difundidos. Para descobrir a causa exata da morte de Linda, seu corpo foi enviado para uma autópsia, que revelou hematomas nos ombros, braços e pescoço. O fato de ela estar seminua indicava um possível estupro. Após uma autópsia detalhada, ficou claro que Linda havia sido severamente espancada, depois abusada e, finalmente, estrangulada com um cabide de seu próprio armário. Esse cenário horrível se tornou o ponto de partida da investigação, mas ainda havia muitas perguntas a serem resolvidas. Para solucionar o mistério do assassinato de Linda Slayton, a polícia decidiu investigar a árvore genealógica da família Slayton. O primeiro suspeito foi o ex-marido de Linda, Frank Slayton. Informações sobre ele indicavam que ele era um homem violento e agressivo, que frequentemente abusava de sua esposa e filhos e não demonstrava preocupação pela família. Como era de se esperar, Frank imediatamente se tornou suspeito da polícia. Ele foi detido para interrogatório, mas logo ficou claro que ele estava no Alabama na noite do assassinato. Mesmo assim, a polícia não o descartou como suspeito. O segundo suspeito foi o filho mais velho de Linda, Jeff. No dia anterior ao assassinato, ele e sua mãe tiveram uma discussão séria. Segundo testemunhas, o relacionamento entre Linda e seu filho estava tenso recentemente. Jeff,
Como o filho mais velho da família, havia experimentado o impacto completo de viver com um pai abusivo e, depois, com sua mãe, que estava criando seus irmãos sozinha. Seus conflitos frequentes eram visíveis, mas Jeff sempre tentava apaziguar as brigas e fazer as pazes com sua mãe, assim como fez na noite anterior ao assassinato de Linda. A polícia conduziu 2 testes de polígrafo em Jeff e, em ambas as vezes, os resultados foram negativos, eliminando-o da lista de suspeitos. O terceiro suspeito foi o namorado de Linda, cujo nome não foi divulgado. Esse homem branco era um amigo próximo de Linda e frequentemente socializava com seus filhos, mas o teste de polígrafo não revelou nada suspeito e a polícia foi forçada a liberá-lo de suspeitas. Após o funeral de Linda, a família gradualmente começou a voltar à normalidade. Os meninos voltaram à escola e tentaram suprimir em suas mentes o terrível evento que havia ocorrido em 303 North Brunel Parkway. Tim continuou a frequentar os treinos de futebol e sempre sentiu o apoio de sua equipe e treinadores. O treinador Joe manteve sua promessa e continuou a levar Tim para casa após os treinos. Um mês após a tragédia, Tim colocou uma foto do time e do treinador ao lado de sua cama. As semanas se transformaram em meses, os meses em anos, mas o caso do assassinato de Linda permaneceu sem solução. Os irmãos Slayton tiveram que aceitar a dura realidade de sua nova vida. Sua mãe havia sido assassinada e apenas seus avós, Clarence e Margaret Harris, estavam lá para apoiá-los nesse momento difícil. Passaram-se 17 anos desde o horrível assassinato de Linda Slayton. Os anos se passaram e os meninos que perderam a mãe cresceram e formaram suas próprias famílias. Ambos os irmãos começaram famílias e Jeff teve 2 filhos. No entanto, ele nunca esqueceu aquela última noite. Eu não ouvi nada. Nem os vizinhos afirmaram ter ouvido algo suspeito naquela noite. Isso pesa muito em mim, ele costumava repetir em conversa com seus entes queridos. Às vezes, sentado em frente à televisão esperando pelo jantar enquanto sua esposa se ocupava na cozinha e seus filhos corriam ao seu redor, Jeff era levado de volta ao passado. Em tais momentos, ele se via de volta à casa de sua infância, a última noite com sua mãe. Os sentimentos inquietantes que o agarraram naquela última noite pareciam prenunciar um horror que mudaria sua vida para sempre. As vozes de seus filhos e esposa sempre o traziam de volta à realidade. Apesar das vidas bem-sucedidas que os irmãos construíram, eles nunca pararam de acompanhar a investigação e trabalharam duro para manter o caso vivo. Eles retornavam regularmente a Lakeland para ver se havia alguma novidade no caso de sua mãe. Em uma entrevista, Tim disse que não importa quantos investigadores sejam substituídos, sempre lembramos a eles que estamos esperando encontrar quem matou nossa mãe. A responsabilidade está em nós e eu não posso deixá-la ir. Em 2001, os detetives finalmente tiveram uma nova pista que poderia levar à solução desse mistério de longa data. No mesmo bairro onde Linda foi assassinada, a polícia prendeu um homem chamado Jimmy Ulmer, que tinha comportamentos semelhantes ao assassino de Linda. Ele foi acusado de tentativa de assassinato de uma menina que ele tentou puxar pela janela de seu quarto. A polícia começou a investigar suas conexões e álibis e descobriu que ele já havia sido condenado a 80 anos de prisão por outros crimes. Para a polícia, ele se tornou o principal suspeito. No entanto, surgiu um pequeno problema. Na época, Jimmy já havia falecido e era impossível conduzir testes de DNA. No entanto, a mãe de Jimmy concordou em fornecer uma amostra de seu DNA. Infelizmente, os resultados não coincidiram com a amostra encontrada na cena do assassinato de Linda. A investigação novamente ficou sem respostas. Em 1998, o investigador que estava investigando o assassinato de Linda Slayton, Edgar Piqueca, se aposentou e foi substituído por um novo detetive, Brad Grace. Grace descobriu uma amostra de DNA não identificada que havia sido coletada na cena do crime em 1981. Ele decidiu enviar essa amostra para o maior laboratório do estado, o Departamento de Polícia da Flórida, para tentar identificar o assassino de Linda pelo DNA. Em 1999, o departamento já possuía os meios para conduzir tais testes e o detetive Grace entrou em ação. Ele revisou a lista de suspeitos e decidiu coletar amostras de DNA de cada um deles. Em 2001, ele estava confiante de que poderia encontrar o perpetrador através do DNA. Primeiro, ele contatou os irmãos Slayton e pediu que eles submetessem amostras de DNA para comparação com as amostras encontradas na cena do crime. Os resultados da análise excluíram completamente os irmãos como suspeitos. O detetive Grace então contatou o ex-marido de Linda, Frank Slayton. Após a morte de Linda, Frank havia reavaliado sua vida e estava vivendo uma boa vida.
Frank voluntariamente forneceu suas amostras de DNA e, novamente, nenhuma correspondência foi encontrada. Em 2005, Grace submeteu amostras de DNA do perpetrador desconhecido ao FBI para serem comparadas com os dados no Banco de Dados Federal. Essas comparações foram feitas regularmente, mas sem resultados conclusivos. Eventualmente, 17 anos após o assassinato de Linda Slayton, o detetive Grace se aposentou e foi substituído pelos detetives Tammy Atok e Russell Harley. Após mais 3 anos de investigação, Tammy Atok soube de uma nova tecnologia de reconhecimento de DNA desenvolvida no Departamento de Polícia da Flórida. Ela enviou uma amostra de DNA da cena do crime para o especialista Cecil Moore. Usando um banco de dados genealógico e outros documentos, Cecil Moore compilou uma árvore genealógica que levou a pessoa suspeita de matar Linda Slayton. Esse momento se provou um ponto de virada na investigação e um choque para os irmãos Slayton. O rosto do assassino estava em uma das fotografias no quarto de Tim. Esse homem era Joseph Clinton Mills, também conhecido como o treinador Joe. A polícia começou a investigar o histórico de Mills e descobriu que ele havia sido acusado de grande furto e falsificação de testamento, mas não foi condenado. Suas impressões digitais e palmares estavam arquivadas nos bancos de dados da polícia. Para estabelecer a culpa de Joseph Mills, a polícia precisava comparar seu DNA com o encontrado na cena do assassinato de Linda Slayton. Os detetives decidiram obter uma amostra de DNA de Mills sem o seu conhecimento. A veracidade dessa informação é desconhecida, mas essa é a versão incluída no caso. A polícia coletou o lixo de uma lixeira na casa de Mills e encontrou um curativo com vestígios de sangue. Isso foi enviado para exame. Nesse meio tempo, os detetives investigavam o histórico do suspeito. Joseph Mills passou a maior parte de sua vida na cidade de Ketman, a apenas 30 minutos da cena do crime. Ele tinha uma família, filhos e netos. 2 semanas depois, a resposta do laboratório chegou. O DNA da cena do assassinato de Linda Slayton correspondia ao DNA de Joseph Mills. Esse resultado se tornou uma peça-chave de evidência no caso e Joseph Mills foi preso e acusado pelo assassinato de Linda Slayton em dezembro. Joseph Mills foi preso em 2019 e levado à polícia para interrogatório. Ele tinha apenas 20 anos na época do assassinato de Linda Slayton em 1981. Os detetives conduziram uma entrevista com Mills na época, mas foi feita por telefone, e ele não se tornou um suspeito no assassinato. Agora, após anos de investigação, era impossível para Mills negar seu envolvimento no crime. Segundo seu depoimento, na noite do assassinato, ele havia ido à casa de Linda com o consentimento dela para relações sexuais, mas os detetives duvidaram de sua versão. Eles especularam que Mills estava observando Linda há algum tempo, pois ele regularmente levava seus filhos aos treinos. De acordo com a versão dos investigadores, após o treinador levar o menino para casa depois do treino, ele esperou até que a casa estivesse vazia antes de entrar sorrateiramente no quarto de Linda através de uma janela. Escondendo-se em um armário, ele esperou até que ela estivesse sozinha no quarto. Em seguida, saiu do esconderijo, espancou e abusou de Linda e a estrangulou com um cabide de arame de seu próprio armário. No julgamento, Joseph Mills foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e estupro. A investigação e o julgamento finalmente trouxeram a justiça tão esperada para esse crime horrível que permaneceu sem solução por anos. Os filhos da mulher assassinada ainda ficaram em choque e não conseguiam entender o que motivou Joseph a matar sua mãe. A audiência no tribunal foi tensa. Os filhos de Linda Slayton, Tim e Jeff, sentaram-se no banco dos espectadores, defendendo a memória de sua mãe. No centro das atenções estava Joseph Clinton Mills, o treinador Joe. Esse homem que antes parecia um modelo de conduta agora estava em uma jaula acusatória, com um olhar frio e indiferente, como se nada tivesse acontecido. Tim Slayton, o mais velho dos irmãos, olhou para o homem que ele uma vez reverenciou e agora via o rosto do mal. O fogo da indignação queimava nos olhos de Tim e ele se levantou, virando-se para Joseph. Por quê? Eu só quero entender por quê, Joe. Por que você matou nossa mãe? Por que você atirou de nós? Nós éramos tão felizes. Mills apenas murmurou de volta, e eu sou um bom homem. A família Slayton nunca recebeu um pedido de desculpas ou remorso dele. Provavelmente, até o próprio assassino tinha dificuldade em explicar suas ações. Isso chocou Tim, pois quando criança, ele considerava o treinador Joe um modelo a seguir. Agora, ele ficou apenas com perguntas e memórias dolorosas. Joseph Mills foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.
Como se um grande peso tivesse sido tirado dos ombros dos irmãos Slayton, sua mãe foi finalmente vingada. Enquanto os irmãos se consolam com o pensamento de que o assassino passará o resto de seus dias na prisão, ainda estão furiosos com o fato de que Joseph Mills gozou de liberdade por quase 40 anos enquanto eles perderam sua mãe. A história de Linda Slayton, sua trágica morte e anos de investigação deixaram uma marca indelével em seus filhos, Tim e Jeff Slayton. Dois irmãos que não apenas testemunharam essa tragédia, mas também se tornaram participantes diretos da investigação, compartilham suas experiências e sentimentos. Ele continuava nos perguntando como estava o caso, disse Tim, o mais velho dos irmãos. Ele não fazia perguntas específicas, só queria saber se havia alguma novidade no caso, se havia alguma nova evidência, e eu apenas dizia a ele que nada havia mudado. Tim ainda não consegue acreditar que o assassino de sua mãe era um homem que ele considerava um amigo e respeitava. A imagem dele em pé atrás de Joseph Mills sempre o lembrou que a vida continua, mas sem sua mãe. Jeff, o irmão mais novo, sempre pensa em como sua vida teria sido se sua mãe estivesse viva. Essa tragédia deixou um vazio insuportável em seu coração que nada pode preencher. Apesar de todas as dificuldades e sofrimento, os irmãos Slayton tentam viver uma vida plena por sua mãe, Linda Slayton. Eles visitam seu túmulo regularmente, colocando flores frescas e rezando para que ela saiba que nunca a esquecerão e continuarão a lutar por justiça. A história de Linda Slayton é uma de fortitude, de incrível resistência e do fato de que, mesmo após as perdas mais horríveis, o amor e a memória dos entes queridos vivem nos corações daqueles que ficaram para trás. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.